Eu perdido, procurou-me longe do meu Deus, sem luz dos pecados meus, lavou-me com seu sangue, o bom Jesus. Romanos, capítulo 8, do versículo 29 ao versículo 30. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos estar orando mais uma vez, irmãos. Pai eterno, quero mais uma vez me colocar diante de Ti, ó Deus, orando, ó Deus, suplicando por graça e misericórdia, diante deste momento do culto, ó Pai, onde vamos estar diante da Tua palavra, sendo pregada para nós, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir este culto, me capacitar aqui, Senhor, e capacitar aos irmãos também, ó Deus, para que juntos possamos estar aprendendo contigo, Senhor. Tu és o nosso único professor aqui, ó Pai. Somente o Teu Santo Espírito pode nos ensinar a Tua palavra, Deus, e nos ajudar a pôr em prática todas as aplicações que a Tua palavra exige de nós, ó Deus. É o que eu oro, meu Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, temos aqui essa passagem da palavra, dos grandes textos das Escrituras, irmãos, que ele vai continuar tratando da segurança da nossa salvação. E o título do meu sermão esta noite, que vamos começar a expor esta noite, é intitulado A Corda de 5 Fios. Os irmãos vão entender por que esse título. Tem uma reportagem que eu quero compartilhar com os irmãos para poder ilustrar, irmãos, o que nós vamos expor nesta noite. Uma reportagem de 5/9/2023, um acontecimento que aconteceu numa terça-feira lá no Rio Grande do Sul. Ciclone extratropical. Corda se rompe durante resgate e mulher morre no Rio Grande do Sul. Uma mulher morreu durante a operação de resgate no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. De acordo com o governador do estado, a corda que puxava a vítima para o helicóptero se rompeu, fazendo com que ela e o policial militar caíssem na água e fossem levados pela força da correnteza. Acredito que os irmãos estão acompanhando nos noticiários, né, que está tendo um ciclone, ou acredito que já diminuiu um pouco, um ciclone tropical, e muitas pessoas ali tiveram suas vidas ceifadas por causa desse ciclone. Inclusive essa senhora, que estava em uma região isolada, e o corpo de bombeiros, por meio de um helicóptero, foi fazer o resgate dela, e o policial desceu com uma corda, mas infelizmente a corda se rompeu, e essa mulher infelizmente caiu na corredeira da água, juntamente com o policial, e os dois faleceram. Este triste acidente aconteceu porque a corda que puxava a vítima arrebentou. A corda não era forte o suficiente, a corda não era segura. O ser humano não demorou muito tempo na história humana para começar a usar fios para fazer amarrações, fixação de objetos e até mesmo para resgatar pessoas e animais caídas em algum buraco. Mas algo era bastante óbvio, mesmo na antiguidade. Esse fio, essa corda, precisava ser forte para aguentar amarrações e fixações que exigiam muita atenção sobre o fio. E logo se percebeu que os fios usados individualmente não eram fortes e resistentes, quanto se precisava. Um fio arrebenta com muita facilidade. Por essa razão, alguém começou a trançar mais de um fio, o que resultava em um cordão que tinha uma resistência extremamente maior do que o uso de um fio único. E a esse tipo de trançado de vários fios que Salomão se refere em Eclesiastes 4:12. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Se você pegar uma trança de uma mulher e ela for uma trança bem comprida, ela vai servir de corda, e uma corda, inclusive, bem resistente, bem forte. Dizem, eu estava até lendo algumas coisas, se você deixar uma trança por muito tempo sem desmanchar ela vai se apertando um fio no outro, um laço no outro, e fica difícil depois para você desatar.
Então as cordas comumente são feitas com mais de um fio que são entrelaçados. Podemos ilustrar a salvação como uma corda puxada, irmãos, por Deus, que nos resgata da destruição eterna por causa dos nossos pecados. É uma corda. Imagine isso, você está numa situação de terrível calamidade. Todos nós, irmãos, aqui nesse mundo, nós somos encontrados num grande ciclone extratropical, mas espiritual. Não existe salvação se não vier de cima. Se alguém de cima, num helicóptero, não vai te tirar, você não existe esperança para nós. A nossa salvação pode ser muito bem ilustrada com essa história, com esse fato que aconteceu, irmãos. Isso tem despertado a inquietação da igreja, não é só agora, mas desde que a igreja existe, com a pergunta. A pergunta que tem desafiado os crentes durante as eras é: qual que é a segurança da corda da salvação? Até que ponto ela é segura? Talvez você tenha feito essa pergunta: como eu sei que eu sou salvo? Como eu sou salvo? Como eu sei que realmente eu estou firme nessa corda que foi prometida a mim, que vai me levar para o céu? E nós precisamos analisar isso, irmãos. Precisamos pensar nisso. Vocês concordam que é algo sério? Porque nós estamos falando de um evento aqui na Terra, de um fenômeno natural que gera distúrbios, que pode ceifar a nossa vida física. Nós estamos falando de algo que pode destruir a nossa vida eternamente. Então, essa promessa de salvação que existe para nós, ela precisa ser segura. Não é parcialmente segura. Se você está num helicóptero sendo puxado por uma corda, você vai querer que essa corda seja muito firme. Por isso, irmãos, a corda que nós vamos estudar aqui, a corda de salvação, no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 29 ao versículo 30, ela tem 5 fios que nós vamos começar a estudar hoje. Vamos analisar essa corda. As pontas das cordas, vamos analisar a primeira, a ponta da corda que nós vemos aqui nesse mundo. Se você for ler, irmãos, Romanos capítulo 8, no versículo 28, que nós estudamos no domingo passado, você vai encontrar a ponta da corda que você pode ver nesse mundo. Romanos 8, 28 está escrito assim, ó: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você olha para essa realidade que o texto está apresentando aqui, você está olhando para a ponta dessa corda da salvação que você pode ver neste mundo. E o que o texto nos diz, irmãos? Essa ponta da corda que você vê nesse mundo, ela é segura também. O texto diz: todas as coisas contribuem juntamente para o teu bem. Qual que é o maior bem que pode ser dado a você, irmãos? A salvação. Ela é segura. Isso transforma, irmãos, como o texto vai dizer aqui, a segurança, porque ele vai dizer não algumas coisas, ou só os momentos bons de felicidade, onde você está bem financeiramente, ou que você está jovem, com saúde. O texto diz todas as coisas. Inclusive, nós estudamos o sofrimento, momentos onde você peca e você é levado a se arrepender e a crer. Tudo, as tentações que te cercam vão cooperar para o teu bem. Se você olhar o crente, ele vai olhar para as circunstâncias de sofrimento, dor, angústia, ou até mesmo os momentos onde ele tem tranquilidade e alegria. O que ele vai pensar sobre a salvação? O que ele tem que pensar de acordo com a palavra? Que a salvação dele está segura, porque essa corda que ele pode ver, a ponta dessa corda que está firme nele, é segura, porque todas as coisas vão cooperar para o bem dele, que é a salvação. Essa é um ângulo, é uma ponta da corda. Nós temos que analisar a outra ponta da corda. Quem que está segurando a ponta da corda do outro lado? Deus. E aí você vai ver isso na segunda parte do versículo 28. Então, na segunda parte do versículo 28, nós temos assim, ó: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o texto vai apontar também, em Romanos, até mesmo em Romanos 28, para essa ponta da corda que é puxada por Deus. Ao olhar para a ponta da corda que está nas mãos de Deus, poderemos saber de quem parte a iniciativa para a salvação dos filhos de Deus. E em que medida nós vamos ter essa informação? Quem que está puxando essa corda? Em que medida Deus está puxando essa corda, irmãos? Se depender do nosso esforço, nós vamos conseguir?
Nós vamos conseguir ir para o céu, irmãos, com o nosso esforço, próprio esforço, nossas próprias capacidades? Nós vamos conseguir? Nós não vamos conseguir, irmãos. Se você está sendo puxado, imagine que você caiu num poço. Você precisa confiar em quem está lá em cima puxando você. Porque senão, você vai ficar lá. Você vai ter que amarrar a corda no seu corpo, a corda vai estar ali firme e você vai ter que confiar na corda que está sendo colocada em quem está puxando. A palavra de Deus, irmãos, vai colocar a segurança da nossa salvação 100% nas mãos de Deus. Se Deus colocar, irmãos, a nossa salvação nas nossas mãos, ou nas mãos de outros homens, o que vai acontecer? Vai se romper. Vai ser uma fatalidade, porque nós não vamos conseguir manter esse processo nosso de resgate. Nós vamos cair. É Deus que chama, é Deus que nos puxa, é Deus que puxa os seus filhos para a salvação. Não são os filhos que vão eles vão ser puxados por Deus. E aí nós podemos entrar no versículo 29. Olha como o texto começa, irmãos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós temos aqui as explicações de como que Deus nos puxa. E nós temos alguns conceitos aqui, irmãos, que eu vou trabalhar bem devagar hoje e nos próximos domingos. E eu quero que os irmãos destaquem aqui hoje apenas a palavra chamar aqui. Deus nos puxa por meio de um chamado. Nós só somos salvos, irmãos, porque nós fomos chamados. O termo chamado se refere à obra soberana de regeneração operada por Deus no coração dos homens. Irmão, só tem uma forma de ser salvo. Você precisa nascer de novo. Não existe salvação sem novo nascimento. Isso que é o chamado. Quando o texto diz daqueles que são chamados, o que o texto quer destacar é essa verdade, irmãos. O chamado envolve a regeneração. Você nascer de novo. Você estava morto em pecado e você ressuscita dos mortos espiritualmente para você conseguir entender verdades espirituais que antes você odiava, que você ignorava e nem queria saber. Paulo explica o significado desse chamado nos dois versículos seguintes, que são os versículos 29 e 30. Todos aqueles que são chamados são escolhidos e resgatados por Deus e um dia serão glorificados no futuro. A corda da segurança de salvação que vemos nas mãos de Deus é entrelaçada por 5 fios. Se vocês forem ler, irmãos, os versículos 29 e 30, nós vamos destacar 5 palavras importantes. 5 fios dessa corda de salvação. Termos um pouco até complicados de a gente poder entender à primeira vista, mas são muito importantes. A presciência, a predestinação, o chamado, a justificação e a glorificação. Esses 5 fios compõem essa corda que nos puxa para a nossa salvação. E o primeiro fio que nós vamos ver hoje, irmãos, é a presciência. Nós estamos vendo tudo isso, quero repetir, no contexto onde nós estamos vendo a ponta da corda do outro lado, no céu, sendo puxada por Deus. Nós precisamos olhar para a salvação dentro dessas duas perspectivas, irmãos. E é importante nós olharmos a maneira como Deus conduz a nossa salvação, porque em Deus você vai ter segurança. Se você basear a segurança da tua salvação em você, ou em homens, ou na igreja, o que vai acontecer? Você vai duvidar. Vai trazer desânimo. E muitas pessoas até se afastam da igreja, porque elas são tão atormentadas por dúvidas, irmãos, em relação à sua própria salvação, por não entender que a salvação envolve você olhar para essas duas pontas da corda. A ponta que você vê aqui no mundo e a ponta que Deus está segurando do outro lado. O texto do versículo 29, a primeira parte vai dizer, porque os que dantes conheceu. Então, o que significa essa expressão, o que dantes conheceu? A presciência de Deus.
A salvação começou com a presciência de Deus. O que é presciência? É pré-saber. Deus sabe, irmãos, quem é salvo e quem não é. E por que Deus sabe isso, irmãos? Por que Deus sabe quem é salvo e quem não é? Porque Ele decretou a salvação. Deus inventou a salvação. É Ele quem salva o homem. Deus tem o poder e o controle da salvação. O profeta Jonas diz: ao Senhor pertence a salvação. E nos nossos dias existe muita confusão em torno deste ensino. A salvação tem que ser pensada, irmãos, em primeiro lugar, no lugar onde ela começa, e ela não começa no homem. Se nós pensarmos que a salvação começa no homem, nós temos que chegar a uma conclusão, que o homem tem o poder de se salvar, e o homem não tem poder de se salvar. O homem, ele é salvo, ele é salvo por Deus. Um crente é, antes de tudo, alguém que Deus conheceu. Deus conheceu, e por isso você é salvo, você é conhecido por Deus antes da criação do mundo, e por isso você é um salvo. A salvação não é iniciada por decisão de uma pessoa, de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia é clara ao revelar que a fé e o arrependimento são essenciais para a salvação, e é o primeiro passo que precisamos dar em resposta ao Evangelho de Jesus Cristo. Mas a fé e o arrependimento são a ponta da corda que você vê aqui no mundo. A pessoa não tem que crer em Cristo para a salvação? Sim ou não? A pessoa não precisa responder ao Evangelho? Precisa responder. Ninguém é salvo sem antes ter crido. Só que a salvação, irmãos, não começa aqui na ponta da corda. Primeiro ela desceu do céu. Lá do céu, ela veio até nós. Jesus vem e traz a salvação para nós. Primeiro porque ela foi decretada antes de todas as coisas. Antes de Deus ter criado o mundo e o universo, Deus decretou a salvação. A fé e o arrependimento representam a ponta da corda da salvação que vemos aqui no mundo. Paulo está aqui apontando para a ponta da corda de salvação que está nas mãos de Deus. Por essa razão, a fé nem sequer é mencionada nestes dois versículos. Então, para que não haja confusão, eu não estou ensinando aqui que a pessoa não tenha que crer e não tenha que se arrepender, mas o arrependimento e a fé são uma parte que nós vemos aqui. O que vai trazer segurança para nós, irmãos, é vermos que a salvação começa em Deus. As pessoas têm uma visão muito simples da salvação, irmãos. Muitas pessoas aí fora, elas pensam que salvação se resume a pessoa vir numa igreja. Ou porque ela foi batizada na infância, em alguma igreja. E nós sabemos, irmãos, que isso tem gerado muita confusão. Falsas esperanças de salvação. O fato da pessoa vir num culto vai torná-la salva, irmãos? Não necessariamente. Se a pessoa vem numa igreja, se congrega com outros irmãos, e ela creu em Cristo e se arrependeu, amém. Ela vai salva. Em sua onisciência, Deus é certamente capaz de olhar para o fim da história e além e saber com antecedência todos os detalhes de tudo que vai acontecer. Mas é tanto antibíblico e ilógico argumentar que o Senhor simplesmente olhou para a frente para ver quem iria crer, e em seguida escolheu aqueles indivíduos específicos que iriam crer por sua própria capacidade. Infelizmente, a maioria dos ensinos que se tem por aí, irmãos, quando se pensa que Deus, porque é o texto bíblico, não tem como fugir, não tem como rasgar a Bíblia, então as pessoas, não, Deus sabe mesmo todas as coisas, mas Ele só sabe, Ele não interfere lá na frente. Ele sabia lá antes de todas as coisas, tudo o que ia acontecer, mas Ele só sabia, Ele só tinha uma informação, mas Ele não interfere lá quando a pessoa, então Ele só sabe quem vai ser salvo ou não, mas Ele não interfere nesse processo. É isso que é ensinado por aí, infelizmente. Um desconhecimento do que significa a palavra dantes conheceu. O conheceu aqui, irmãos, não é simplesmente você ter uma informação. Você pode ter muitas informações. Você pode, por exemplo, saber o meu nome, você pode saber o meu endereço, mas isso significa que você me conhece intimamente? Que você se relaciona intimamente comigo? Não. O conhecimento que Deus tem de nós, irmãos, não é uma mera informação que Deus tem a nosso respeito. Em 2020, lá em 1980, eu ia saber que o irmão fulano, que
que aquela pessoa ali iria escutar o evangelho e ia se arrepender dos seus pecados. Não, irmãos, não é uma mera informação que Deus tinha lá no passado. Ele decretou a tua salvação. Ele escolheu você para a salvação. Não há absolutamente nada na natureza carnal do homem para levá-lo a crer em Deus contra quem ele está se rebelando. Essa é uma realidade, irmãos. Muito se ensina por aí que é o homem com sua própria capacidade que tem que ouvir o evangelho e crer. É ensinado também que a fé é um dom natural do ser humano. Mas a fé, irmãos, não é algo que está em nós naturalmente. É algo que Deus dá para o homem. Nós vamos ver alguns textos que vão provar isso. Vamos primeiro ver algumas passagens bíblicas que vão apontar para a realidade do homem antes dele ouvir o evangelho. Em que situação nós estávamos? 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Paulo vai falar do homem natural. O que ele quer dizer com isso? Mesmo aquelas pessoas a quem Deus escolheu, vamos pensar nessa ponta da corda. Deus escolheu quem vai ser salvo e quem não é salvo, irmãos. Essa é a realidade. Mas todo mundo, quando vem na terra, vem numa condição natural de pecado. Os teólogos vão dizer uma expressão muito forte, irmãos, chamada a depravação total do ser humano. O que é isso, irmãos? Você não tem nenhuma possibilidade natural, do jeito que você veio ao mundo, de entender coisas espirituais. Você não consegue fazer escolhas espirituais. Por que o texto diz? Porque lhe parecem loucura, e ele não pode entender as coisas espirituais. É por isso, irmãos, que a salvação ela está baseada no novo nascimento, para que uma pessoa possa crer e entender o evangelho, entender quem Cristo é, o que Cristo fez. Ela precisa nascer de novo, irmãos. E essa é uma operação que é realizada por Deus. Um outro texto muito importante, João 6,44. O que Jesus diz? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus aqui falando claramente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. João 6,44. Nós vamos a Cristo, nós um dia ouvimos falar de Jesus, irmãos, e a gente só pode ir até Cristo com fé e arrependimento, porque Deus é quem nos envia a Cristo, é Deus que nos chama para Ele. João 1,13 vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se existe esperança para o André, para qualquer um dos irmãos que está aqui, qualquer outra pessoa na terra, irmão, se existe esperança de salvação para o homem, é porque essa é a vontade de Deus. Se dependesse da nossa vontade, irmãos, sabe o que a gente estaria fazendo? Vivendo como a gente vivia antes de crer em Cristo, no pecado, em rebelião a Deus, fingindo, na melhor das hipóteses, que Deus não existe. E se existe, tanto faz como tanto fez. Se ele tem uma vontade, se ele alertou sobre o juízo e os castigos que ele vai trazer sobre o homem, as pessoas não estão se importando com isso. E o que é isso, irmãos? É como o texto diz, é o homem natural. O homem nasce naturalmente rebelde contra Deus. Simplesmente o cara vem na sociedade e ele sabe que se ele aprontar demais ele vai preso, ou ele vai ser rechaçado na sociedade, então ele se segura um pouco. Esse é o ser humano, irmão, sem Cristo. Mas após a conversão, após o novo nascimento, a pessoa é transformada. Agora ela deseja as coisas de Deus, ela entende coisas espirituais que ela não entendia e nem queria saber. Isso tudo aponta para essa realidade, irmãos, de que a salvação, ela não está na mão do homem. O homem ele se beneficia da salvação 100% de graça. Ninguém vai poder levantar a cabeça, bater no peito e falar, eu mereci a salvação. Eu fiz por merecer. Não existe esse homem, irmãos. Não existe essa mulher na terra. Todos são salvos
somente pela graça. Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 9, é um versículo clássico, que nós podemos citar aqui para fundamentar isso. Paulo vai dizer, porque pela graça sois salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, Paulo diz, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A quem pertence a glória na salvação dos homens, irmãos? Única e exclusivamente a Deus. E aqui eu posso fazer um adendo aqui para explicar algo importante. Sabe por que você é salvo? Sabe por que um dia você não vai arder no inferno, irmãos? E você tem a esperança de estar com Cristo na glória nos céus? Para que Deus receba a glória por meio de Jesus Cristo. Cristo recebe adoração e glória na salvação de pecadores maus e depravados como todos nós. Isso traz glória para Ele. Isso proporciona no coração daquele que é salvo, irmãos, adoração, gratidão, temor a Deus e confiança. Porque o cristão, ele sabe, irmãos, que ele peca, ele sabe que ele é fraco, que ele é limitado no seu entendimento e que se a salvação tivesse colocada na mão dele, em um segundo ele ia perder a salvação. Então, o que o cristão faz na sua vida, irmãos? Dia após dia, você se entrega a Cristo. Como é que a gente se entrega? Confiando. A gente se entrega confiando nele, confiando na salvação que ele está proporcionando a nós. Então, a presciência de Deus não é uma referência à sua previsão apenas, onisciente, mas à sua predestinação. O que é predestinar? Pré vem de antes. O que é destinar? Tem a ver com destino. Quando eu vou lá numa loja de material de construção e eu vou lá comprar um prego. Eu não vou comprar um prego, Isaac, para mim almoçar, para usar como um garfo. Eu vou usar para pregar uma tábua. O prego foi predestinado para aquela função. O pré-conhecimento que Deus tem de nós, irmãos, é uma predestinação. Ele sabe lá antes da criação que você seria salvo, porque Ele, pelo seu poder e decreto e vontade, te escolheu para ser salvo, para ser um predestinado para a salvação. Eu sei que os irmãos podem talvez estar coçando a cabeça sobre isso, porque, cara, mas negócio de predestinado, essas pessoas que ficam ensinando aí, uma vez salvo, salvo para sempre, quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito? Não. Por que não? Porque se você é um salvo, você tem uma vida de que jeito? Diferente. Você foi transformado de dentro para fora. Então, Deus, antes da criação do mundo, te pré-escolheu. Ele pré-sabia, porque Ele te predestinou para a salvação. Ele não só vê a fé com antecedência, mas Ele ordena a fé com antecedência. Ele te dá um dom, te dá uma ferramenta. Você precisa salvo, mas o ser humano não tem fé. O que Deus faz, irmão? Ele te dá um dom. Qual o dom? O dom da fé. É um dom que é dado a nós. Pedro teve a mesma realidade em mente quando escreveu aos cristãos como aqueles que são escolhidos de acordo com a presciência do Deus Pai. 1 Pedro 1 e 2. Pedro usou a mesma palavra presciência quando escreveu que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1 e 20. Os dois versículos, a palavra presciência, significam a mesma coisa. Presciência significa ser predestinados. Assim como a igreja, se você e eu, se você é um salvo em Cristo, você foi escolhido e predestinado para a salvação, da mesma maneira como Jesus Cristo foi predestinado, irmãos, para ser o Salvador da igreja. Nós estamos em comunhão com Cristo na predestinação, porque assim como o crente é predestinado, o Senhor Jesus Cristo também é predestinado. Os crentes foram conhecidos de antemão, como Paulo diz aqui, da mesma forma como Cristo foi conhecido. E isso não pode significar uma mera previsão, mas deve se referir a uma escolha pré-determinada da parte de Deus. Para poder ilustrar um pouco e tornar um pouquinho mais fácil, vamos fazer uma ilustração, irmãos, que pode ajudar aqui. Imagine que você é um operário de uma fábrica.
E que uma das tuas funções é ligar todas as máquinas da fábrica. Essa fábrica só funciona de dia, durante a noite ela fica totalmente desligada da energia. O que você faria para ligar as máquinas dessa fábrica? O que você ligaria primeiro? O gerador de energia ou as máquinas? Obviamente, o que você ligaria? O gerador de energia. Da mesma forma, de igual modo, devemos entender a salvação. Se Deus não tivesse ligado o botão da salvação por meio do seu decreto ou presciência antes da fundação do mundo, nenhum pecador poderia receber a Cristo como Salvador, desligado dessa fonte de vida eterna. Se Deus não aperta o botão lá antes da fundação do mundo, escolhido você, irmãos, você podia apelar para qualquer santo, fazer a reza que você quiser, cortar teu corpo em 1 milhão de pedaços. Não existiria salvação. Só existe salvação porque Deus apertou o botão do gerador que vai trazer a energia para que no tempo oportuno, um dia, você está vivendo a tua vida como qualquer outra pessoa aí fora, sem dar a mínima para Cristo, rejeitando a Cristo no seu coração, mas um dia você ouve uma pregação. Naquele momento a pessoa é regenerada. Ela ouviu o evangelho, tudo se transforma. Por que acontece isso, irmãos? Eu estava comentando com um rapaz que me atendeu essa semana. A gente vê pessoas, cara, perdido no mundo, e de repente você encontra aquela pessoa depois de alguns anos. Ué, o que aconteceu com aquela pessoa? Está tão diferente, o olhar é diferente, o jeito de falar é diferente, as expressões são diferentes, a maneira de se vestir é diferente. E você começa a ter uma conversa com a pessoa e você descobre a causa. Aquela pessoa ouviu o evangelho. Mas o que você vai entender sobre o evangelho, irmãos, a partir desta noite? Foi aquela pessoa que iniciou o processo? Ela se ligou nessa máquina eterna de salvação? A corda desceu por meio do Espírito, por meio de Cristo, e chegou até ela. E agora está puxando ela para a eternidade, para a salvação. Enquanto você está aqui, irmãos, você está numa obra de salvação. Mas o que nós devemos pensar? Não devemos escutar, irmãos, falsos ensinos que falam que você pode cair da salvação. O verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, ele não vai perder a sua salvação. É lógico, irmãos, que existem muitas falsas conversões por aí, meros religiosos. Mas o verdadeiro crente, irmãos, e se você é um verdadeiro crente em Jesus Cristo, não existe essa história, esse falso ensino de que um verdadeiro crente pode perder a salvação. Isso contraria tudo que a Bíblia diz sobre a segurança da salvação. É você imaginar que Deus está puxando você para a salvação e a corda não é forte o suficiente. Sabe que, em sã consciência, à luz do que estudamos aqui, podemos afirmar isso sobre Deus e a salvação que Ele oferece para o homem? Para a gente afirmar isso, nós estaremos diminuindo a glória de Deus, falando que existe falha em Deus. E Deus é perfeito em tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Por qualquer ponto de vista que olharmos, a segurança da nossa salvação, veremos que ela está 100% segura. E a razão disso é que ela está completamente fundamentada na presciência de Deus. Se olharmos para a corda da salvação, pelo ponto de vista aqui desse mundo, somos informados pela palavra que todas as coisas irão contribuir juntamente para o nosso bem. Se olharmos para a ponta da salvação que está nas mãos de Deus, também poderemos estar seguros. Deus não colocou nada nas mãos fracas e pecaminosas dos homens, porque senão, certamente eles a perderiam. Deus decretou a salvação dos seus filhos antes da criação do mundo. Por essa razão, as Escrituras dizem que Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Não somos apenas um mero dado em sua memória, um número em uma planilha. Ele nos conhece intimamente, nos ama eternamente e somos dele eternamente. A presciência de Deus envolve isso, irmão. O conhecimento não é mera informação, um número. Você não é mais um número. Ele te conhece intimamente. Quando você estiver na glória, ele vai dar um nome que ninguém mais vai conhecer. Um novo nome, como diz em Apocalipse. Por quê? Ele te conhece. Não é só no dia que você nasceu. Antes dele ter criado o mundo. O que eu quero enfatizar aqui é que o conhecimento que Deus tem de nós é profundo, irmãos. É um conhecimento que envolve um amor profundo que nós não podemos nem imaginar. E é com esse amor que Ele envia a salvação no momento oportuno.
Produz fé no nosso coração, para que a gente possa crer em Cristo Jesus, para que a gente possa se arrepender da nossa vida de pecado e agora possa viver inteiramente confiando nele, confiando em Cristo. Conhecendo os seus filhos dessa forma, podemos ter certeza absoluta de que a corda da salvação que Deus usa para nos resgatar, trançada com 5 fios, presciência que nós vimos hoje à noite, a predestinação, o chamado eficaz, a justificação e a glorificação, jamais vai se arrebentar. Estamos seguros enquanto Ele nos puxa com a corda da salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo que habita em nós. Com essa confiança e com essa segurança, irmãos, somos chamados a viver a vida cristã ousadamente. Nós devemos crer e confiar na salvação que foi oferecida a nós. Se você tem dúvida na tua salvação, dúvida do teu chamado em Cristo Jesus, não fique com dúvida, irmãos. Busque respostas bíblicas, respaldo bíblico para a tua condição perante Deus. A salvação é a maior necessidade que nós temos, irmãos. A salvação exige uma busca séria, mais séria que qualquer outra busca que você possa ter neste mundo, e exige respostas claras. Por quê, irmãos? Se hoje você partir para a eternidade, para onde você está indo? Você está sendo puxado por essa corda da salvação ou você está ali para ser abandonado e destruído eternamente? São perguntas muito sérias. Exige uma reflexão séria. E devemos buscar na palavra promessas, os alertas da palavra, para que o nosso coração possa ser conduzido a crer em Cristo, se arrepender dos nossos pecados